O segredo espiritual. O canal O Segredo Espiritual os acolhe calorosamente. Sou Gabriel e hoje desejo me comunicar diretamente com você, um escolhido de Deus que procura respostas, mudanças e força espiritual em sua existência. Nos próximos instantes de sabedoria, compartilharei algo raro e profundamente singular, capaz de revelar o propósito divino especificamente destinado à sua trajetória. Se já teve a sensação de estar perto de superar algo importante, mas ainda necessita de um milagre ou de uma bênção final, então este é o seu momento. Você não está aqui por acaso. Existe um segredo espiritual que tem o poder de transformar tudo e eu vou desvendá-lo. Contudo, esteja ciente, o que está a caminho pode ser o avanço necessário para que você conduza sua vida com fé, força e triunfo. Permaneça comigo até o final, pois este é o vídeo capaz de mudar completamente o seu destino. Antes de chegarmos a essa verdade, gostaria de compartilhar com você uma informação crucial. Se você é realmente o escolhido, assistirá a este vídeo até o final. Você sentirá em seu coração que esta mensagem é destinada a você e desejará permanecer e prestar atenção em cada palavra. Contudo, existe a possibilidade de que, caso não seja selecionado, você possa não ser aprovado. Isso é compreensível. Nem todos estão preparados para tal nível de entendimento, mas você está aqui por um motivo. Em conjunto, nesta comunidade em crescimento, estamos decifrando o universo. Se desejar que o universo saiba que está pronto para escutar esta mensagem integralmente, escreva 777 nos comentários enquanto escuto este vídeo várias vezes. Se deseja experimentar a intensidade e assegurar que está recebendo tudo o que ele tem a oferecer, permita-se ser gravado. Deixe estas palavras reverberarem por todo o seu corpo e observe como a sua realidade começa a se transformar. Penso que este instante vá além de mera coincidência. É comum pensarmos que a vida segue seu curso sem uma direção clara. Porém, frequentemente somos convocados a reconhecer que nossa existência não é casual. Pensar sobre como os encontros divinos podem tocar nossos corações e nos abrir para novas realidades espirituais é fascinante. Com sua infinita sabedoria, Deus marca esses encontros para nos instigar a procurar, entender e aceitar a verdade que tem o poder de transformar nossas vidas. Acredito que estarmos reunidos neste local, compartilhando tanto, é um espelho da ação divina em curso, uma chance concedida para refletirmos e evoluirmos. Ao nos reunirmos, não só nos fortalecemos mutuamente, mas também absorvemos as bênçãos celestiais que Deus meticulosamente reservou para cada um de nós. Este empenho em evoluir espiritualmente não é somente gratificante, é transformador. Para mim, este percurso espiritual é empolgante e renovador, um apelo para vivermos nossa fé com integridade e propósito. Este não é apenas um local onde as mensagens são compartilhadas e recebidas, mas uma plataforma para a autêntica mudança. Creio profundamente que cada instante que passamos na presença de Deus, nos revelando suas verdades, é inestimável. Ao compartilharmos cada palavra do Evangelho, encontramos o poder que forma nossa fé, estimula nossa bravura e consolida nossa confiança. Ao longo desta jornada espiritual, a dinâmica da fé é constante e crescente. Somos convocados a nos aproximarmos continuamente da palavra que nos cura, nos instrui e nos modifica. Mesmo diante de obstáculos, a presença de Jesus assegura que nunca estamos isolados. Ele nos apoia, nos fortifica e nos motiva a reivindicar as conquistas pelas quais já lutou. Levando em conta o convite de Cristo para caminhar com coragem e audácia, todos nós somos incentivados a vencer o medo, ultrapassar obstáculos e atender ao seu chamado. Ao entender que Ele nos preparou individualmente para um propósito singular, podemos verdadeiramente nos libertar para embarcar nessa viagem com gratidão e resolução. Durante momentos de reflexão e prece, reconheço que estar receptivo à graça divina é um passo fundamental para a nossa redenção e mudança.
É maravilhoso compreender que tudo o que Deus tem planejado para nós já foi estabelecido e que a sua graça persiste, proporcionando-nos continuamente novas chances de crescimento e evolução espiritual. Ao longo da nossa reunião, por meio de palavras, ensinamentos e preces, observaremos vidas sendo impactadas, corações alterados e indivíduos habilitados a viver de forma mais completa. Que possamos nos empenhar em estar completamente envolvidos neste processo, conscientes de que cada instante está sob o domínio amoroso do nosso Criador. Em cada instante perdido sem a sua presença, subestimamos a possibilidade de sermos transformados por Ele. Que este percurso com Deus fortifique nossa jornada, nos inspire nos momentos de adversidade e nos prepare para percorrer esta vida com renovado vigor e propósito. Cada acontecimento sagrado em nossas vidas nos convida a harmonizar nossos desejos com os dele, nos tornando. Eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Cada vez mais submissos, humildes e receptivos à sua orientação divina. No término deste vídeo, nossa comunhão em oração transcenderá palavras pronunciadas em uníssono. Será uma invocação poderosa do favor divino sobre nossas vidas. Esta prece em grupo destaca o conforto de saber que a graça divina está sempre presente, ampliando suas bênçãos e inaugurando novas rotas de esperança e renovação. Então, seremos impactados pelo aprofundamento de sua compaixão e verdade, podendo sair deste encontro mais inspirados, preparados e entusiasmados pela presença transformadora divina. Hoje, nossa chamada não é para breves momentos de inspiração, mas para um estado de ser que vai além desses momentos, orientando-nos durante toda a nossa jornada espiritual. Portanto, devemos manter nossos corações receptivos, nossas mentes abertas e nossas almas preparadas para o que está por vir. Este é o começo de grandes conquistas e mudanças que ultrapassam o que inicialmente conseguimos perceber. Vamos nos comprometer a estar constantemente em sintonia com a vontade de Deus, entendendo que Ele nos convoca a sermos farol de suas verdades e testemunhas vivas do seu amor incomparável. Esta é uma jornada de fé que não ocorre de forma individual, mas coletiva, onde cada um de nós, único e amado, tem um papel crucial. Sempre imagino como os encontros divinos nos conectam não somente a Deus, mas também a nós mesmos. Estabelecemos uma família espiritual que partilha conhecimento, vivência e amor fraterno. Que privilégio saber que nenhum trajeto é feito sozinho. Em cada obstáculo que superamos, em cada triunfo que comemoramos, fazemos isso em conjunto, movidos pelo amor inabalável de Deus que nos une. Esta ligação que criamos entre nós é um espelho do céu terrestre, onde a compaixão, o incentivo e a prece se unem para reforçar nossa fé em comum. A nossa responsabilidade mútua é um lembrete constante do zelo divino. Estamos não só a receber, mas também a oferecer, plantando as sementes da graça em todos que cruzamos. Vivemos de forma que nossas existências sejam testemunhos vivos do Evangelho, abençoadas para abençoar, amadas para amar e iluminadas para clarear o caminho dos demais.
É fascinante observar como Deus utiliza nossas vivências e narrativas pessoais para influenciar aqueles ao nosso redor de maneiras que frequentemente nem mesmo concebemos. Cada um de nós possui uma experiência singular que pode impactar positivamente a vida de alguém que necessita da mesma vivência compartilhada. Ao nos abrirmos para os planos de Deus, entramos em sintonia com um propósito maior, planos que visam sempre o nosso bem-estar e não o nosso mal, para nos proporcionar esperança e um futuro promissor. O efeito que almejamos ver no mundo começa quando permitimos que Deus modifique nossas vidas internamente. Deixe-se usar por Ele, repleto de esperança e fé que transbordam para um mundo que anseia por sentido e amor. Escolhi compartilhar esta mensagem com o coração aberto, pois acredito fortemente na capacidade transformadora de um encontro com o divino. Trata-se de um convite à reflexão, para compreendermos que não estamos aqui por mero acaso, mas por uma causa maior, por um amor que vai além. Juntos, temos a maravilhosa chance de trilhar este caminho espiritual juntos, certos de que a cada passo somos conduzidos por uma sabedoria que vai além do entendimento humano. Desejo que, ao finalizarmos nossa jornada, você não se sinta apenas inspirado, mas também estimulado a agir. Agir com fé, amor e a força que provém de saber que Deus está sempre ao seu lado. Vamos guardar esta verdade em nossos corações e divulgá-la ao mundo, fazendo da nossa existência um espelho vivo da graça divina que nos foi concedida. Que nossos dias sejam permeados por momentos cheios de propósito e significado, e que estejamos sempre prontos para sermos empregados para a sua glória. Que a presença divina persista na orquestração de momentos importantes em nossas vidas, incentivando nosso desenvolvimento espiritual e nos guiando para um futuro abençoado além do nosso imaginário. Deixe que cada dia seja uma bela sinfonia da graça divina atuando, impactando, modificando e clareando o percurso. Avancemos com segurança, cientes de que estamos nas mãos certas, sendo constantemente moldados pela vontade perfeita do nosso Pai amoroso. Nesta trajetória marcada pela fé, é crucial recordarmos a essência do compromisso espiritual que assumimos. Toda decisão, cada comportamento deve espelhar a verdade de que estamos sob a supervisão de uma força divina que nos sustenta e orienta. Não se trata apenas do que vivenciamos no instante atual, mas de como permitimos que cada encontro com o divino influencie o restante da nossa existência. Este vínculo com o Criador representa, em sua essência, uma fonte incessante de renovação e inspiração. Quando estabelecemos uma conexão profunda com o propósito divino para nossas vidas, percebemos que as respostas que tanto procuramos podem surgir de forma inesperada e surpreendente. Procuro visualizar a vida espiritual como uma coreografia entre a nossa entrega e a providência divina. Ao nos submetermos ao ritmo e à harmonia do seu plano, começamos a perceber como ele meticulosamente molda cada circunstância para nosso benefício e para a sua honra. Estou impressionado como, mesmo em meio às adversidades, é possível identificar uma chance para o crescimento e aprendizado. Na verdade, não é somente nas conquistas que sentimos seu toque, mas também nos desafios mais intensos, onde sua presença se faz mais evidente e impactante. Integrando esse coletivo conhecido como espiritualidade, temos a responsabilidade e o privilégio de edificar um mundo onde o amor divino seja evidente. Temos a maravilhosa oportunidade de impactar a vida daqueles que cruzam nossa trajetória, unindo as diferenças e reconhecendo cada pessoa como genuínos irmãos e irmãs. Com o passar do tempo, perceberemos que esses instantes aparentemente insignificantes de generosidade e compaixão geram um efeito em cadeia, indo além do que inicialmente prevíamos. Ao refletir sobre o futuro, percebo uma comunidade que se expande não somente em quantidade, mas também em profundidade espiritual e impacto positivo. Nossa missão é servir como farol de esperança, levantando aqueles que estão desamparados, incentivando os fatigados e acolhendo aqueles que se sentem isolados.
Esta é a força do amor e da graça que proporcionamos, alimentando almas e motivando corações a procurar algo mais profundo do que eles próprios. A lição mais valiosa que carregamos é que nossa trajetória espiritual é incessante e incrivelmente dinâmica. Em termos pessoais, é gratificante saber que sempre há mais para descobrir, mais para compreender e mais para compartilhar. Ao caminharmos com um coração receptivo e aberto, a presença divina se revela não somente em nós, mas também por meio de nós, afetando o mundo de forma profunda e duradoura. Os nossos encontros, impulsionados por essas verdades essenciais, são sagrados e capazes de promover transformações. Esperamos que possamos deixar este local hoje, não somente alimentados pelo que foi transmitido, mas também motivados a implementar essa sabedoria em nossas vidas cotidianas. Em nossa busca por sentido e ligação, todos nós necessitamos desse lembrete de que fazemos parte de algo infinitamente maior. Recebemos esta mensagem e a incorporamos ao nosso cotidiano, uma centelha de esperança e amor que resplandece com intensidade. Sejamos constantemente motivados a viver de forma que celebre esses encontros sagrados, permitindo que eles formem quem somos e nos aproximem ainda mais do propósito que Deus nos confiou. Com gratidão no coração e mentes receptivas, prossigamos no caminho que Ele nos indicou, certos de que, independentemente de onde estejamos, Sua presença amorosa estará sempre ao nosso lado, orientando e apoiando em cada etapa da jornada. Esta mensagem é um apelo intenso e urgente que ecoa nos corações daqueles que já foram impactados pela luz da verdade. Não estamos presentes para trocas superficiais ou para simplesmente manter acesa a chama de uma fé que se contenta em apenas aquecer. Estamos aqui para aqueles que anseiam ver essa fé transformar suas vidas em chamas ardentes de significado e objetivo. Diante de tantas vozes no mundo, é um desafio compreender que a voz de Deus deve prevalecer, orientando-nos com discernimento e amor. Ao escutarmos a palavra de Deus, ela não é recebida apenas como fatos ou simples palavras escritas, mas como uma verdade viva que se comunica conosco, proporcionando libertação e redirecionando nossa trajetória. Ao ponderarmos sobre a função da graça e da fé, percebo a graça divina como um presente inestimável de um amor que não merecemos, mas que nos é concedido sem condições. É como uma chuva que cai sobre todos nós, revitalizando, refrescando e fazendo brotar a nova existência que habita em nós. Por outro lado, a fé é o recurso que nos habilita a receber este presente com gratidão e segurança. Sem fé, sentimos-nos como se estivéssemos diante de um Deus celestial de mãos tremendo, incapaz de segurar tal presente. Ao discutirmos a fé, não estamos nos referindo a um simples anseio de crer, mas a uma convicção robusta que abala montanhas e reconfigura realidades. Encaro esta mensagem como um forte alerta de que não podemos continuar onde estamos, espiritualmente inativos. Somos convocados a evoluir, nos mover e buscar profundamente o coração divino. Esta verdade que nos libertou não deve ser ocultada, mas sim divulgada para que outros também possam ser resgatados e moldados. Esta é uma viagem de partilha, onde o que recebemos gratuitamente também retribuímos gratuitamente, possibilitando que mais pessoas desfrutem da liberdade e do amor que já vivenciamos. Ao ponderar sobre as palavras de Efésios, sou impulsionado a ponderar sobre a magnitude da verdade contida nelas. Somos salvos pela graça, não por nossos próprios esforços ou méritos. É um grande alívio saber que não precisamos batalhar por Deus e seu amor, mas podemos nos tranquilizar sabendo que Ele já realizou tudo por nós. Simultaneamente, é um convite para valorizar esta verdade em nossas vidas, vivendo de forma que destaque a grandiosidade deste presente. Acredito que, ao compreendermos a genuína natureza do Evangelho, somos convocados a não procurar a própria glória, mas a espelhar a glória de Deus em todas as nossas ações. Cada contato com a verdade divina representa uma chance de modificar nossa maneira de viver, transformando o comum em extraordinário. Não subestimemos o significado profundo de cada palavra que Ele pronuncia em nosso coração.
Mantenhamo-nos receptivos e prontos para avançar com determinação na direção que Ele nos convocou. Que esta mensagem para os selecionados não seja apenas mais um capítulo em nossas escrituras espirituais, mas um capítulo vibrante que ecoa em cada escolha, cada ação e cada inspiração que inalamos a partir de agora. No cerne desta mensagem, não apenas a noção de ser selecionado, mas também a responsabilidade que tal decisão acarreta. Somos chamados a valorizar o presente que recebemos não por mérito, mas por amor sem condições. Espero que esta compreensão nos motive a viver com gratidão e paixão, e a inspirar outros com o mesmo amor transformador que nos foi dado. A fé deve ser a luz que nos guia, e a graça, o alicerce sólido que nos mantém, conduzindo-nos por trilhas de misericórdia, verdade e propósito eterno. À medida que progredimos nesta jornada espiritual, é crucial compreender a profundidade do chamado ao qual respondemos. Ser um dos selecionados é uma grande honra, mas também uma obrigação que advém do compromisso de viver conforme os princípios e o amor expressados por Cristo. Este convite vai além de um mero convite. Trata-se de um chamado para mudar nossa vida interior e, consequentemente, o mundo que nos cerca através do poder do amor e da verdade. Ao sermos selecionados, temos a chance de nos tornarmos catalisadores de transformação. Somos convocados a atuar como sal da terra e luz do mundo, espelhando o caráter de Cristo em todos os aspectos da nossa existência. Este é um papel ativo que nos instiga a viver de forma intencional, a ser um modelo de justiça, humildade e compaixão em nossas interações cotidianas. Ao refletir sobre isso, vejo que cada dia nos proporciona inúmeras chances de expressar a bondade e a graça divina, até nos instantes mais humildes. A tarefa que nos foi dada é clara. Devemos amar o próximo como a nós mesmos, cultivar a compaixão, perseguir a justiça e ter uma relação humilde com nosso Deus. Esta não é uma missão simples, mas é por meio da força e da direção divina que somos habilitados a viver em conformidade com esse alto padrão. A mesma graça que nos salva também nos habilita e fortifica para atender a este chamado, recordando-nos de que nunca estamos sozinhos. Ao assumir essa responsabilidade, também descobrimos a liberdade de saber que não estamos de acordo com as expectativas do mundo, mas totalmente rendidos ao plano mais elevado de Deus. O nosso valor não se baseia em realizações materiais, mas no amor sem limites do nosso Criador, que nos enxerga como seus filhos preciosos. Esta compreensão nos habilita a sermos genuínos, conduzindo nossas vidas não em busca de reconhecimento humano, mas em busca de agradabilidade àquele que nos selecionou. Em primeiro lugar, ser um selecionado significa viver com uma expectativa constante e feliz do que Deus está realizando e ainda realizará em nossa vida e por meio dela. Manter a esperança acesa diante das dificuldades, consciente de que nossos esforços não são em vão. Deus está sempre conosco, atuando em nós e por nós, realizando seu propósito eterno. Finalizo com um apelo para que todos nós permaneçamos firmes e inabaláveis nesta trajetória de fé. Sejamos incansáveis na procura da presença divina, cuidadosos ao estudar sua palavra e decididos a implementar seus ensinamentos em nossas vidas. Nunca devemos nos cansar de praticar o bem, pois no momento apropriado colheremos uma abundância de bênçãos, se não nos desanimarmos. Como escolhidos, que possamos viver em total confiança em Deus, acolhendo seu amor e compartilhando-o generosamente com aqueles que estão ao nosso redor. Que a graça e a fé nos guiem em cada etapa, permitindo que sejamos testemunhas oculares da mudança que somente Deus pode realizar em nossos corações e vidas. Ao persistirmos em comunhão, que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes desta verdade, iluminando o mundo com a luz da sua luz perpétua. Conforme avançamos nessa jornada espiritual, percebemos que fomos convocados não somente para escutar e aceitar as palavras de mudança,
mas também para viver e aplicar esses princípios no nosso dia a dia. Significa deixar que cada parte de nós seja moldada pela sabedoria e amor divino, tornando-nos exemplos concretos de como a graça tem o poder de reescrever histórias e destinos. Nosso papel como escolhidos vai além de um compromisso individual, alcançando um alcance comunitário e global. Cada um de nós, com nossas habilidades únicas e pontos de vista, enriquece uma obra-prima maior que evidencia a majestosidade do projeto divino. Ao vivermos totalmente em sintonia com a vontade divina, nos tornamos testemunhas do seu amor, esperança e capacidade de mudança. A ligação com outros selecionados nos fortifica, pois juntos podemos compartilhar nossas vivências, incentivar uns aos outros e recordar as promessas que Deus fez para nós. Esta é a razão pela qual a comunhão e a interação são elementos cruciais em nossa jornada de fé. Incentivo-os a procurar essas conexões, a investir na construção de laços com outros que também estão nesta jornada, já que partilhamos não só nossas alegrias, mas também nossas dificuldades e obstáculos. À medida que progredimos, que consigamos manter nosso foco em Jesus, o autor e o consumador da nossa crença. Ele é a nossa referência e a nossa inspiração. Encontramos nele a energia e o exemplo do amor que transcende barreiras, da paciência que suporta e da felicidade que nunca decepciona. Em cada instante de dúvida é quando nossa fé verdadeiramente se revela, confiando que ele, que iniciou um bom trabalho em nós, o concluirá. Deixe que cada dia seja uma nova chance para aprender, evoluir e nos alinhar mais profundamente à missão para a qual fomos chamados. Independentemente das circunstâncias, é possível encontrar propósito e sentido ao direcionar nossas ações e pensamentos para as coisas celestes. Ao avaliarmos a trajetória que percorremos, que possamos afirmar com segurança que vivemos de maneira maravilhosa para honrar a Deus em cada aspecto de nossa vida. Espero que as sementes que semeei possam germinar ao nosso redor, influenciando vidas e motivando outros a procurar a verdade e a vida que só se encontram nele. Portanto, prossigamos sem hesitação, mas com audácia e fervor, cientes de que estamos permanentemente apoiados nas promessas de Deus. Com mentes e corações receptivos, que possamos compreender o que significa ser genuinamente selecionados, vivendo todos os dias em honra daquele que nos escolheu. A cada passo, recordemos que estamos aqui com um propósito divino, comprometendo-nos a manter a fidelidade ao nosso chamado. Que Deus nos capacite e nos oriente em nossa constante evolução espiritual. Conforme avançamos nesse processo de evolução espiritual, é crucial manter um coração receptivo e pronto para ser moldado por cada aprendizado que o Espírito nos oferece. Entendemos que nossa trajetória como escolhidos não deve ser percorrida isoladamente, mas em conjunto, como uma comunidade de fé unida pelo amor, pelo serviço e pela dedicação conjunta à missão divina. Nossa jornada é uma incessante procura por compreensão e mudança. Precisamos participar ativamente na procura pelo entendimento das Escrituras, permitindo que sua verdade infiltre e modifique nossa mentalidade, renove nossos valores e reconstrua nossos corações. A palavra de Deus é o farol para os nossos passos, a claridade para o nosso trajeto, orientando-nos nas trevas da dúvida e da tentação. Cada novo dia surge como uma chance de evidenciar a natureza de Cristo nas decisões que tomamos, nas palavras que pronunciamos e nas ações que executamos. Precisamos viver com propósito, cientes de que somos representantes do reino de Deus, espelhando seu amor sem reservas e sua justiça impecável em todas as nossas interações. Quando lidamos com desafios, temos a certeza de que não estamos isolados. O Senhor nos guia, pavimentando nosso caminho e nos apoiando durante as adversidades. É neste fio de esperança e fé que encontramos a bravura para avançar pelas complexidades deste mundo, mantendo nossa atenção na promessa eterna que nos espera. A promessa de vida eterna em Cristo não é apenas uma esperança no horizonte, mas uma realidade presente que forma nossas visões e batalhas cotidianas.
O caminho espiritual requer que tenhamos a coragem de nos despir do nosso antigo eu e assumir a nova identidade em Cristo. Este processo de santificação não ocorre de forma instantânea, mas é uma jornada de fé, persistência e desenvolvimento contínuo. Cada vivência, seja ela de felicidade ou adversidade, é um instrumento nas mãos do Mestre, moldando-nos à imagem de Jesus. Conforme avançamos, precisamos estar cientes das necessidades alheias, estendendo as mãos àqueles que precisam da salvação e do conforto que conseguimos proporcionar. A mensagem que transportamos é um porto seguro em tempos de tempestade, um testemunho vivo da fidelidade de Deus ao longo dos séculos. A compaixão deve guiar nossos atos, incentivando-nos a amar incondicionalmente e a servir sem esperar recompensa. Em suma, prossigamos na corrida com determinação, sempre focando em Cristo. Que nossa existência, palavras e ações sejam um incessante hino de agradecimento àquele que nos selecionou, nos chamou e nos sustenta em cada etapa da jornada. Que a serenidade, a benevolência e o amor divino nos orientem enquanto transformamos o mundo à nossa volta, pavimentando o caminho para um futuro em que seu reino se instale plenamente. Este é um período de intenso despertar espiritual, uma época na qual os escolhidos são convocados a se erguer e serem contados. Aceitemos este convite com fervor, empenho e uma fé inabalável no Deus que iniciou essa boa obra em nós e que com certeza a concluirá. Que Ele nos ache fiéis e inabaláveis em nossa fé, até o dia em que nos encontraremos cara a cara com nosso Salvador, celebrando a vitória total que Ele nos assegurou, independentemente de qualquer esforço nosso. A graça divina é um dom incondicional que não se baseia em nossas ações ou esforços, mas unicamente no amor e na compaixão ilimitados do Criador. A imagem do oceano sem fim espelha fielmente nossas próprias limitações e o desespero que sentimos ao tentarmos navegar pela vida, baseando-nos apenas em nossas próprias capacidades. Este universo, repleto de complexidades e dúvidas, pode frequentemente parecer incrivelmente vasto e avassalador, nos deixando à deriva, sem direção. Neste contexto, a graça surge não somente como uma solução momentânea, mas como uma mudança completa que nos proporciona uma nova vida e uma renovada esperança. Ao refletirmos sobre a magnitude da graça, somos recordados de que ela não aguarda a nossa perfeição. Ao contrário, é na vulnerabilidade e nos instantes de total impotência que a graça se revela com mais força. É ao reconhecermos nossa completa dependência de Deus que verdadeiramente somos livres para acolher sua intervenção salvadora. A beleza deste plano divino está na sua simplicidade e facilidade de acesso. Não precisamos provar nossa capacidade, pois Cristo já nos honrou com seu sacrifício. O sacrifício de Jesus representou o ápice do amor e da graça, um gesto que alivia a carga do pecado e nos reaproxima de Deus. Ao aceitarmos esta verdade, começamos a entender que nossa identidade não se baseia mais em nossos erros ou realizações humanas, mas na nossa condição de amados e escolhidos por Deus. A nossa reação a este presente gratuito deve ser de gratidão e mudança, permitindo que essa realidade modifique não só a nossa percepção de nós mesmos, mas também a maneira como nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. A graça também nos instrui sobre a relevância do perdão, não só para nós mesmos, mas também para com os demais. Da mesma forma que fomos perdoados, somos convocados a perdoar, espelhando o amor sem condições que nos foi transmitido. Na realidade, este ciclo de graça e perdão é o que nos possibilita viver em liberdade e completude. Ademais, a graça nos estimula a um novo modo de viver, uma vida que procura espelhar o coração de Deus em todas as nossas ações. Ela nos instiga a encarar os que estão ao nosso redor com empatia e compaixão, entendendo que todos, independentemente da fase de sua jornada, têm a capacidade de conhecer e vivenciar o mesmo resgate divino.
Conforme progredimos, é importante lembrar que a graça vai além de um mero conceito. É uma realidade palpável que nos convida a depositar nossas ansiedades e expectativas em Deus. Com essa compreensão, somos habilitados a encarar obstáculos com bravura e a viver em tranquilidade, mesmo diante das adversidades. Em suma, que nunca nos esqueçamos de nossa origem e do quão profundo foi o amor de Deus por nós. A graça, esta tábua de salvação, deve ser comemorada todos os dias, e devemos estar sempre prontos para compartilhar sobre ela com aqueles que ainda estão perdidos, indicando a todos a segurança e a esperança que encontramos em Cristo Jesus. Ao prosseguirmos com nossa reflexão sobre a graça, somos convidados a analisar como essa verdade transformadora se reflete em nossa vida cotidiana. A graça vai além de um mero conceito teológico abstrato, sendo uma força viva que modifica nossas interações, prioridades e, sobretudo, nossa essência. Ao acolhermos essa tábua de salvação e nos ancorarmos na graça, compreendemos que ela não apenas nos salva do nosso estado de ruína, mas também nos incita a viver de forma que espelhe a bondade e a compaixão de Deus. Este convite nos convida a atuar como agentes de graça no mundo, disseminando o amor e a compaixão que recebemos. Em termos práticos, viver pela graça implica deixar de lado o perfeccionismo e a autocrítica excessiva, optando pela liberdade de ser genuíno na presença de Deus e dos demais. A aceitação da graça nos liberta da constante pressão de sermos autossuficientes, reconhecendo que é Deus quem nos aperfeiçoa por meio do seu amor. Esta jornada pela graça também se manifesta em nossas relações interpessoais, motivando-nos a perdoar e a enxergar o próximo com a perspectiva divina. Ao compreendermos o quanto fomos perdoados, temos a capacidade de retribuir esse perdão, superando mágoas e tristezas. Esta forma de viver generosamente modifica comunidades, famílias e igrejas, estabelecendo espaços onde a genuína reconciliação e amor podem se manifestar. Ademais, a graça é um convite à benevolência. Com a consciência de que tudo o que possuímos provém da graça divina, somos motivados a partilhar nossos recursos, tempo e habilidades sem restrições, agindo com amor para o bem daqueles que nos rodeiam. Esta bondade espelha o coração divino e realiza nossa missão de iluminar o mundo. Além disso, a graça nos impulsiona a uma renovada confiança na soberania de Deus. Podemos lidar com grandes desafios e situações incertas com a convicção de que nossa proteção não reside nas circunstâncias que nos rodeiam, mas em Deus que direciona nosso futuro. Isso nos proporciona a bravura para seguir em frente com fé, mesmo quando o futuro se apresenta incerto. É essencial que mantenhamos uma conexão constante com a fonte de toda a graça, através da oração, reflexão na palavra de Deus e comunhão com outros fiéis. Esta ligação diária alimenta e sustenta nossa jornada, recordando-nos de nossa verdadeira identidade e prevenindo que nos amoldemos aos padrões deste mundo. No final das contas, que a graça seja a melodia que ecoa em nossos corações, nos motivando a viver com propósito, compaixão e um amor intenso. Que ela nos lembre constantemente do sacrifício de Cristo e do valor inestimável que possuímos diante dele. Ao mergulharmos nesta verdade, somos transformados internamente, não apenas como receptores da graça, mas também como seus veículos ativos. Ao finalizar este capítulo de nossa trajetória, permitamos que a percepção da graça influencie todas as áreas de nossas vidas, formando não apenas nosso caráter, mas também nossa influência no mundo. Que a nossa reação à preciosa oferta de Deus seja um constante ato de louvor, anunciando a esperança e a redenção que encontramos em Cristo Jesus. À medida que avançamos em nossa compreensão da graça divina, somos instigados a incorporar completamente essa realidade transformadora em todas as áreas da nossa existência. A graça não é algo que apenas recebemos e guardamos para nós. Ao contrário, ela nos convida a atuar como seus representantes, propagando sua essência onde quer que estejamos. Uma das formas mais concretas de experimentar essa graça é por meio do nosso testemunho.
Compartilhar nossas próprias experiências de como a graça nos afetou não só fortalece nossa fé individual, mas também proporciona esperança e motivação para outros que possam estar em dificuldades. Quando somos resgatados pela graça, nossa vida se transforma em um testemunho vivo do amor e da compaixão de Deus, indicando o poder de redenção que está ao alcance de todos. Em um mundo frequentemente caracterizado pela justiça retributiva e rigidez moral, nossa experiência com a graça pode oferecer um contraste radical. Ao imitar a graça recebida, apresentamos uma rota de reconciliação que vai além da vingança e do ressentimento. Em escolhas de carreira, conflitos pessoais e até mesmo nas pequenas frustrações cotidianas, somos convocados a escolher uma resposta fundamentada na graça, que espelha a benevolência divina. A vivência da graça nos encoraja a adotar um estilo de vida de fé e submissão à soberania divina. Quando lidamos com desafios e circunstâncias que fogem ao nosso controle, a graça nos recorda que não temos que suportar o fardo das preocupações sozinhos. Podemos confiar em Deus nossas preocupações, certos de que Ele nos protege e suas provisões são fartas, mesmo em períodos de escassez. Adicionalmente, somos estimulados a buscar métodos criativos e práticos para expressar essa graça na vida alheia. Isso pode ser evidenciado através de ações de serviço, na procura incessante por justiça em nossas comunidades ou ao disponibilizar nosso tempo e atenção para aqueles que precisam de suporte. A graça nos impulsiona a abandonar nossa zona de conforto, participando ativamente no serviço à humanidade. Ao compartilhar a graça, não apenas com palavras vazias, mas com ações constantes, estamos plantando sementes que podem se desenvolver e impactar vidas de formas que jamais poderíamos prever. O nosso propósito deve ser sempre estabelecer espaços onde a graça divina possa ser sentida de forma palpável, onde todos possam experimentar o abraço caloroso do Pai Celeste. À medida que finalizamos nossa reflexão sobre a graça como nossa tábua de salvação, que possamos estar sempre receptivos à lição que ela nos proporciona, uma lição de amor, paciência e transformação contínua, que a graça esteja presente em todos os aspectos da nossa vida, espalhando uma mensagem de esperança segura e amor eterno neste mundo que tanto necessita dela. Portanto, que possamos prosseguir com corações repletos de gratidão e passos orientados pela graça, prontos para causar um impacto duradouro tanto no nosso entorno imediato quanto no alcance eterno, sempre refletindo a luz do amor sem reservas de Deus em Jesus Cristo. Conforme avançamos em nossa trajetória de fé, imersos na graça divina, somos convocados a constantemente revisitar e reafirmar nosso compromisso com essa verdade que transforma todas as áreas da nossa existência. A graça não é uma vivência singular, mas uma realidade em constante expansão, convidando-nos a experienciá-la de maneira genuína e incessante. Um dos maiores obstáculos que temos que superar é permitir que a graça defina nossa identidade e autoconfiança. Em uma sociedade que muitas vezes avalia valor por conquistas, posses ou posição social, a graça nos recorda que nosso real valor é imutável e está fundamentado no fato de sermos amados por Deus. Esta certeza nos liberta das comparações prejudiciais e da autoavaliação excessiva, proporcionando-nos uma segurança que vai além das circunstâncias externas. Nas nossas interações cotidianas, nossa experiência da graça se expressa através da bondade e empatia, particularmente ao lidar com aqueles que, por algum motivo, nos provocam ou nos ferem. A ação de conceder graça aos outros, mesmo que não seja merecida ou retribuída, é uma das mais impactantes demonstrações do amor divino. Esta postura pode possibilitar a cura e a reconciliação, reestruturando relações e fomentando a paz. A graça também nos capacita a enfrentar falhas e imperfeições, sejam elas nossas ou alheias. Ao invés de afundarmos em culpa ou vergonha quando cometemos erros, somos encorajados a nos arrepender e recomeçar, certos de que a compaixão de Deus se renova diariamente.
Esta visão nos motiva a prosseguir com bravura, conscientes de que cada falha representa uma chance de aprendizado e evolução. Ademais, a graça nos impulsiona a administrar adequadamente as bênçãos e habilidades que nos são concedidas. Entendemos que tudo o que possuímos, nosso tempo, recursos, competências, é um dom de Deus e, portanto, somos convocados a utilizá-los para o benefício dos demais e para a honra e glória de Deus. Podemos expressar a abundância da graça por meio de ações de serviço, liderança em nossa comunidade ou simplesmente por meio de pequenos atos de bondade no cotidiano. Enquanto navegamos pelas águas da vida, é importante lembrarmos constantemente que a graça é mais do que suficiente para nos sustentar e orientar, independentemente dos obstáculos que encontramos. Manter uma postura de gratidão pela bênção diária que recebemos nos possibilita viver com felicidade e propósito revigorados, mesmo diante das incertezas da vida. Ao progredirmos, que possamos cada vez mais espelhar o caráter de Cristo, servindo como um farol de esperança e testemunhando a capacidade da graça de mudar vidas. Portanto, seguimos em frente, não somente como beneficiários, mas como fervorosos propagadores da graça divina, dedicados a disseminar o amor e a redenção de Deus em nosso mundo. Que Deus nos fortifique e nos oriente, permitindo que a graça se manifeste em nós e através de nós, afetando vidas e modificando o mundo ao nosso redor de acordo com seu plano eterno de amor e redenção. A fé é, de fato, a base que fortalece e floresce a relação com Deus. Ela nos liberta das restrições da autoestima e das tentativas humanas imperfeitas, ligando-nos a Cristo, a origem de toda a salvação e verdade. No cerne da fé, encontramos uma entrega total e uma fé inabalável em Jesus, não somente como nosso Salvador, mas também como o Senhor de nossas vidas. Ao investigar a profundidade da fé, percebemos que ela nos convida para uma jornada que ultrapassa o saber intelectual. Trata-se de uma viagem que envolve coração, mente e espírito, na qual somos transformados pela fé em Deus em todos os aspectos da nossa vida. A fé em Cristo, assim como a metáfora da cadeira que representa nossa confiança no palpável, é como descansar totalmente em sua obra concluída na cruz, confiando que Ele é o bastante para nos sustentar e orientar. A função da fé em nossa existência espiritual é diversificada. Ela funciona como um impulso para a mudança interna e externa, impulsionando-nos a viver de forma que reflita a imagem de Cristo. Por meio da fé, obtemos força para superar obstáculos, discernimento para fazer escolhas e coragem para manter a firmeza perante adversidades. Ela nos auxilia a enxergar além das situações presentes, mantendo nossa atenção nas promessas eternas de Deus. Nas Sagradas Escrituras, particularmente em Hebreus 11, encontramos uma bela demonstração da fé em ação. Figuras bíblicas como Abraão, Moisés e Noé expressaram uma fé inabalável nas promessas divinas, mesmo quando a realidade parecia ir contra elas. Eles nos motivam a seguir seus passos, vivendo em submissão e fé, certos de que Deus é leal e suas promessas são verdadeiras. A crença também tem um papel crucial na vida em comunidade da Igreja. Em conjunto, somos convocados a alimentar e edificar uns aos outros na fé, formando uma comunidade de suporte e desenvolvimento espiritual. Assim como o ferro afia o ferro, a interação com outros fiéis nos instiga e nos motiva a aprofundar nossa fé e fortalecer nossa caminhada com Cristo. Ademais, a fé nos encoraja a viver com humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus em todas as circunstâncias. Ao depositarmos total confiança em seus planos e providência, somos instados a renunciar nossos anseios pessoais e a priorizar a sua vontade acima de tudo. Esta confiança humilde nos conduz a uma vida de oração autêntica e adoração autêntica, enquanto procuramos a sua presença e orientação. Conforme avançamos na fé, começamos a vivenciar uma paz que vai além de qualquer compreensão humana. Apesar das adversidades da vida, a fé nos sustenta na convicção de que Deus está no comando e que tudo está sendo feito para o benefício dos que o amam. Por fim,
Ao finalizarmos este capítulo sobre a importância da fé, que possamos renovar constantemente nossa fé e nossa dependência de Cristo. Que nossa existência seja um espelho vivo da fé depositada nele, declarando ao mundo que nossa esperança e segurança estão firmemente fundamentadas em Jesus Cristo. Que por meio da fé possamos ser modelos eloquentes da transformação amorosa que resulta da total confiança em nosso Senhor. À medida que nos aprofundamos na natureza da fé, percebemos que ela não só dá início à nossa jornada com Cristo, mas também a mantém e aperfeiçoa. A fé é dinâmica e precisa se desenvolver e se fortificar constantemente, alimentada pelo nosso relacionamento constante com Deus e pelo exercício diário de seguir seus ensinamentos. Uma existência baseada na fé nos encoraja a ver o mundo com os olhos da eternidade, avaliando a realidade não apenas pelo que é palpável, mas pelo que foi prometido. Ela nos habilita a viver com audácia e esperança, mesmo diante de obstáculos aparentemente intransponíveis na vida. Esta forma de fé não nos livra das adversidades, mas nos proporciona a confiança necessária para superá-las, fundamentada na garantia de que Deus nunca nos deixará nem nos desamparará. Adicionalmente, a fé nos motiva a viver com propósito e propósito. Ao entendermos que fazemos parte de algo muito maior do que nós próprios, o projeto eterno de Deus, somos impulsionados a dedicar nossas vidas ao serviço e ao amor ao próximo. A crença nos impulsiona a sermos instrumentos de Cristo neste mundo, irradiando seu amor e sua luz em todos os campos de atividade. Em nossas relações, a fé se revela por meio de um desejo de perdoar, amar e procurar a reconciliação. Ela nos instrui a enxergar os demais sob a perspectiva divina, valorizados e merecedores de compaixão. Isso nos incita a ultrapassar as diferenças e a erguer pontes ao invés de obstáculos, criando comunidades onde a graça e a verdade se fundem. A trajetória de fé também nos estimula a viver com gratidão. Ao estarmos cientes das diversas formas como Deus atua em nossas vidas, nossos corações se voltam para Ele em louvor e gratidão. A gratidão fortalece a fé, concentrando-nos nas bênçãos divinas, ao invés de nos perdermos nas preocupações cotidianas. Como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de fomentar uma fé forte e vibrante através de atividades espirituais como a leitura da Bíblia, a oração, a adoração e o serviço. Essas matérias nos ligam ao coração de Deus e nos preparam para viver de acordo com seus desejos. Elas também ampliam nossa percepção da orientação do Espírito Santo, habilitando-nos a avaliar e a seguir a direção de Deus em cada circunstância. Conforme finalizamos este estudo sobre a importância da fé, que possamos nos comprometer a cultivar uma fé que não apenas se mantém inabalável diante das adversidades, mas também se desenvolve e se expande. Que a nossa fé seja um testemunho vivo da esperança eterna que possuímos em Cristo, impactando vidas e motivando outros a procurar o Deus que nos resgatou e nos ama sem reservas. Nesta jornada, que possamos sempre recordar que a fé é um presente, uma bênção que, por meio da graça, nos habilita a enxergar o inacessível e a acreditar no extraordinário. Que, fortalecidos por essa fé, possamos viver para exaltar a Deus em todas as nossas ações, sempre apontando para a origem de toda esperança e redenção, nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme avançamos na nossa jornada de fé, é crucial entender que a fé não é um trajeto que fazemos sozinhos. Integramos uma ampla comunidade de fiéis que, através dos séculos, se esforçaram para seguir fielmente a Deus. Esta nuvem de testemunhas nos motiva a manter a persistência, fortificando-nos com suas histórias de persistência e triunfo. A fé comunitária nos oferece um suporte essencial, particularmente em períodos de incerteza ou adversidade. Partilhar nossas trajetórias com os demais não só nos fortifica individualmente, mas também fortalece o corpo de Cristo em sua totalidade. Na comunidade, aprendemos a dividir as responsabilidades, comemorar triunfos em conjunto e manter acesa a chama da esperança diante das adversidades. Ademais, a fé é constantemente fortalecida pela palavra divina.
Ao analisarmos as Escrituras, descobrimos não só a revelação de Deus, mas também orientações práticas para levar uma vida que agrade a Ele. A Bíblia, viva e atuante, é um manancial sem fim de sabedoria, conforto e desafio, formando nosso caráter e renovando nossa mente para que possamos entender a vontade de Deus em todos os aspectos de nossas existências. A prece é outro elemento crucial que sustenta e intensifica nossa fé. Por meio da prece, não só expressamos nossas necessidades e ações de graças a Deus, mas também escutamos sua voz e procuramos sua vontade. A prece nos reconecta à visão divina, recordando-nos que Deus é absoluto e leal em todas as circunstâncias. Ela nos mantém ligados e dependentes dele, seja nos momentos felizes ou nos mais difíceis da vida. Uma fé madura também nos instiga a encarar o futuro com segurança e otimismo. Tendo consciência de que nossa meta final está assegurada em Cristo, somos convocados a viver na expectativa do cumprimento total de suas promessas. Esta perspectiva futura nos impulsiona a viver cada dia de maneira intencional e com propósito, conscientes de que nosso esforço no Senhor não é em vão e que cada gesto de amor e serviço possui um significado duradouro. Por fim, à medida que crescemos na fé, somos incentivados a compartilhar o amor e a verdade de Cristo com o mundo que nos cerca. A nossa crença não deve ser escondida, mas sim expressa de forma amorosa e genuína. Ao seguirmos os preceitos de Jesus, nossa existência reflete de maneira natural a luz de Cristo, atraindo outros para a esperança e a redenção que somente Ele pode proporcionar. Ao finalizar esta reflexão acerca da importância da fé, que possamos ser renovados em nossa decisão de viver com fé. Que Deus nos dê a graça de persistir, a bravura para testemunhar e a felicidade de perceber sua intervenção em nós e por meio de nós. E que, ao avançarmos através da fé, possamos continuar avançando, confiando plenamente na presença constante de Deus em cada passo que damos. À medida que avançamos na compreensão e prática da fé, somos convocados a incorporá-la em todas as áreas da nossa existência, permitindo que ela seja a orientação em todas as nossas escolhas, ações e interações. Este compromisso requer que vivamos de forma consciente, cientes de que nossa fé é uma evidência contínua da presença e do poder de Deus em nós. Uma forma de demonstrar essa fé é por meio do exercício de um amor sacrificial, que espelha o amor de Cristo por nós. A fé autêntica nos motiva a transcender nossas necessidades e conforto, oferecendo ajuda ao próximo, particularmente aos marginalizados e vulneráveis. Este amor ativo representa uma expressão palpável da fé em ação, evidenciando ao mundo a realidade do reino de Deus. Adicionalmente, a fé nos impulsiona a viver com integridade e honestidade, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos pressiona a abandonar nossos princípios. Viver com fé implica manter-se firmemente nas verdades perenes de Deus, resistindo a ser conformado com os padrões transitórios da sociedade. Esta integridade não só glorifica a Deus, como também atua como um forte testemunho para os demais. A fé também nos habilita a enfrentar as incertezas e inseguranças que a vida sem dúvida nos apresenta. Ao depositarmos nossa fé na soberania e na benevolência divina, encontramos tranquilidade em meio ao caos, conscientes de que Ele está planejando cada pormenor para nosso benefício e para a sua glória. Esta segurança nos habilita a viver com liberdade e bravura, libertando-nos do receio do desconhecido e abraçando a aventura de seguir Cristo. Na nossa procura conjunta por justiça e paz, a fé nos direciona a atuar como pacificadores e facilitadores da reconciliação. Em um mundo frequentemente marcado por conflitos e ódios, somos convocados a estabelecer pontes de entendimento e paz. Isso exige bravura e compreensão, habilitadas pelo Espírito Santo, para procurar uma harmonia que espelhe o Shalom divino. Finalmente, conforme crescemos na fé, somos constantemente recordados de que nossa viagem não se encerra aqui.
A fé nos mantém firmes em um futuro promissor, mirando no dia em que encontraremos nosso Senhor pessoalmente e vivenciaremos a totalidade de sua promessa. Até este momento, somos incentivados a continuar, a participar da corrida que nos foi proposta, mantendo o foco em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ao finalizarmos esta reflexão, esperamos sair renovados e entusiasmados, preparados para experimentar uma fé que modifica não só nossas vidas, mas também o mundo que nos cerca. Que Deus nos dê discernimento, vigor e um amor inquebrantável para caminharmos ao seu lado, acreditando em suas promessas e disseminando sua graça e verdade por onde passarmos. Que cada passo de fé nos conduza mais perto do coração de Deus para a sua glória e o nosso bem eterno. Ao explorarmos o assunto da transformação pela graça, somos levados a refletir sobre o profundo efeito que ela exerce em nossa vida cotidiana. A graça é uma força dinâmica e atuante, que dá início a um processo constante de transformação interna, nos tornando mais parecidos com Cristo. Não se limita apenas à aceitação inicial da salvação, mas a uma trajetória de renovação e santificação constante. A mudança pela graça inicia-se com a renovação de nossa mente e coração. Ao aceitarmos a graça divina, nossos pensamentos e comportamentos começam a se conformar com a sua verdade e seus princípios. A graça nos habilita a rejeitar aquilo que contradiz a natureza de Deus e nos impulsiona a buscar uma santidade que espelhe sua presença em nossas existências. Ao nos distanciarmos da maldade, somos conduzidos a uma existência caracterizada pela modéstia, justiça e compaixão. Esta capacidade transformadora da graça não é algo que adquirimos através de nossas próprias ações. Em vez disso, é um trabalho do Espírito Santo em nós. Conforme nos submetemos à sua intervenção, vivenciamos uma crescente libertação do domínio do pecado. A graça nos liberta de vícios, costumes nocivos e padrões de pensamento que nos limitam, possibilitando-nos viver uma vida completa e próspera em Cristo. Uma das provas mais evidentes desta transformação é a alteração na nossa interação com os demais. A graça nos instrui a amar da mesma forma que fomos amados, de forma incondicional e sacrificial. Adquirimos a habilidade de perdoar, auxiliar e priorizar as necessidades alheias sobre as nossas. Esta mudança relacional espelha o coração de Deus e serve como um poderoso testemunho para aqueles que ainda não experimentaram seu amor. Adicionalmente, a graça nos assegura segurança em relação ao nosso futuro eterno. Em Cristo, nossa salvação é selada e garantida. Esta segurança nos proporciona uma confiança inabalável, possibilitando-nos viver sem temer as incertezas da vida. Estamos cientes de que nada pode nos afastar do amor de Deus, e essa verdade nos dá força em momentos de adversidade. Entender completamente a graça nos conduz a uma vida de gratidão e veneração. Entendemos que todas as nossas conquistas são frutos da graça divina, e nosso coração reage em louvor ao nosso Salvador. Nossa devoção não se restringe a rituais ou ocasiões específicas, mas está presente em todas as nossas ações, convertendo ações simples do dia a dia em demonstrações de gratidão a Deus. Em suma, a mudança pela graça é um processo constante que nos molda progressivamente à semelhança de Cristo. Ao permitirmos que a graça atue em nós, nos transformamos em catalisadores de transformação em nosso mundo, espelhando o amor, a paz e a justiça divina. Que possamos acolher totalmente essa graça transformadora, permitindo que ela transforme nosso ser e influencie os que estão ao nosso redor, enquanto vivemos para a glória de Deus. Conforme nos aprofundamos na magnitude da mudança provocada pela graça, somos convocados a levar em conta a dimensão comunitária desse processo. A graça divina não atua somente de maneira individual, mas também é um chamado para mudar comunidades e, consequentemente, o mundo. Ao inundar uma comunidade de fé com a graça, ela se transforma numa poderosa força de reconciliação, esperança e amor.
Na igreja, a graça fomenta um ambiente onde cada indivíduo é apreciado e aceito, sem levar em conta seu passado ou situação presente. Esta aceitação sem condições espelha o amor de Deus por nós, convidando-nos a enxergar uns aos outros com olhos de compaixão e incentivo. Uma comunidade inundada pela graça é um ambiente de cura, onde o suporte recíproco e a edificação são práticas cotidianas. A graça também nos habilita a lidar com conflitos e divergências de forma positiva, sempre em busca da unidade e da paz. Ela nos instrui a apreciar a variedade no corpo de Cristo, compreendendo que cada integrante contribui de maneira singular para a missão comum da Igreja. Em comunidades modificadas pela graça, o objetivo é evoluir juntos, à medida que buscamos mais de Cristo e dividimos seu amor com o mundo ao nosso redor. Ademais, conforme a graça nos modifica, somos habilitados a participar de ações de serviço e justiça social. Entendemos que a bênção recebida não é somente um privilégio, mas também uma obrigação. Como canais da graça divina, temos a responsabilidade de promover a justiça, proteger os oprimidos e suprir as necessidades dos menos favorecidos. Este sacrifício espelha o núcleo do Evangelho e evidencia a capacidade de mudança que a graça possui. A graça também nos incita a viver de forma intencional e com propósito. Conforme passamos por transformações, nossos valores e prioridades se alinham com o reino de Deus. Somos conduzidos pelo anseio de ver a sua vontade concretizada na terra, o que resulta em escolhas e ações que causam um efeito duradouro. A graça nos impulsiona a viver focados no eterno, dedicando nosso tempo, recursos e habilidades em atividades relevantes para o reino. Por fim, a vida transformada pela graça é uma constante demonstração da esperança que temos em Cristo. Nossas vidas, caracterizadas pela graça, se transformam numa poderosa proclamação do Evangelho para um mundo que busca sentido e propósito. Ao narrar nossas experiências de mudança, motivamos outros a procurar e vivenciar a mesma graça que nos resgatou e nos renovou. Então, que possamos aceitar diariamente a profunda transformação que a graça divina realiza em nós e através de nós. Que nossa existência seja um testemunho vivo dessa graça, enquanto progredimos com júbilo, fé e empenho na missão que Deus nos confiou. Que a graça persista em nos moldar, tornando-nos luzes resplandecentes em um mundo que clama por esperança e amor que só Cristo pode proporcionar. Conforme progredimos nesta trajetória de transformação constante pela graça, é essencial mantermos o coração receptivo às novas oportunidades de crescimento e aprendizado que Deus tem planejado para nós. Ao nos transformar, a graça nos convida à humildade, reconhecendo que ainda estamos em processo de nos conformar à imagem de Cristo e que sempre existe espaço para amadurecimento espiritual. Esta humildade nos faz permanecer constantemente dependentes de Deus, procurando sua direção e discernimento em cada área de nossas vidas. A prática da oração se torna vital, não somente para expressar nossas preces, mas também para alinhar nosso coração ao de Deus, possibilitando que Ele nos mostre áreas onde sua graça deseja realizar transformações. A graça também potencializa nossa habilidade para lidar com obstáculos e adversidades. Quando enfrentamos tempos adversos, somos recordados de que a misericórdia de Deus é suficiente e seu poder se intensifica em nossas limitações. Esta compreensão aprofundada nos preenche com esperança e resiliência, conscientes de que, em cada desafio, Deus está nos aperfeiçoando e reforçando nossa fé. Ademais, a graça nos convida a atuar como orientadores e tutores no percurso da fé. Conforme passamos por transformações, somos capacitados para auxiliar e orientar outros em suas próprias trajetórias espirituais. Divulgar nossas vivências sobre a atuação da graça em nossas vidas pode servir como um estímulo e inspiração para aqueles que estão em luta ou apenas iniciando sua jornada na fé. A mudança promovida pela graça também nos motiva a sermos inventivos e audaciosos na nossa proclamação do Evangelho.
Ao compartilharmos a mensagem de Cristo, a graça nos proporciona a criatividade para descobrir novas formas de expressar seu amor e verdade em um mundo que está sempre em transformação. Iniciativas inovadoras, arte, mídia e gestos de generosidade servem como canais pelos quais a graça pode resplandecer intensamente, atingindo corações de formas que apenas palavras não são capazes. Por fim, ao prosseguirmos no percurso transformador da graça, cultivamos uma atitude de gratidão. Não apenas somos gratos pelas bênçãos palpáveis que recebemos, mas também pelas lições árduas e momentos de espera que nos ensinam a depositar nossa confiança em Deus de formas mais profundas. A gratidão reforça nossa fé e nos mantém concentrados na generosidade e lealdade de Deus, independentemente das situações. Conforme nos movemos nessa dinâmica de transformação pela graça, que possamos nos renovar constantemente no Espírito e nos comprometer a viver de forma que honre a Deus. Que nossa existência atue como um farol de esperança e amor, conduzindo outros ao refúgio seguro que se encontra na graça transformadora de Cristo. Que possamos espelhar a beleza e a majestade de um Deus que nos ama sem reservas e nos modifica para a sua glória eterna. À medida que avançamos nesta reflexão sobre a dinâmica da transformação pela graça, somos instigados a analisar como essa mudança se manifesta nas sutilezas cotidianas da nossa existência. É nas pequenas decisões, nos instantes que parecem sem importância, que a graça realiza seu trabalho mais intenso, formando nosso caráter de maneira que muitas vezes nem notamos até que olhemos para trás e percebamos o quão longe Deus nos conduziu. O convite da graça é para vivermos com um coração receptivo ao aprendizado constante. Ela nos mostra que sempre existe algo novo para aprender sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor. Esta atitude de aprendizado constante nos mantém humildes e abertos às lições que a vida nos proporciona, conscientes de que cada experiência, seja ela positiva ou negativa, pode ser uma chance de evoluir em fé e conhecimento. Ademais, conforme a graça nos modifica, começamos a enxergar o mundo ao nosso redor sob uma nova perspectiva, a perspectiva do amor de Cristo. Isso implica que nossas interações com os demais se transformam em chances de disseminar essa graça, através de palavras de incentivo, ações de generosidade e gestos de compaixão. A existência de Deus em nós deve influenciar de maneira positiva todas as pessoas com quem nos relacionamos, deixando um rastro de amor e esperança por onde passamos. Em uma comunidade impulsionada pela graça, aprendemos a apreciar intensamente a participação dos outros em nossa trajetória de fé. A interação com outros fiéis se transforma em um ambiente de crescimento conjunto, edificação e suporte. Ao dividirmos nossas experiências, obstáculos e triunfos, somos recordados de que não estamos isolados e que a graça está agindo de maneira poderosa na vida de muitos que estão ao nosso redor. A graça nos instiga também a ter a bravura de sonhar e agir para a honra e glória de Deus. Ela nos motiva a adotar ações audaciosas em nosso chamado, seja no ministério, nos negócios, nas artes ou em qualquer outro campo da vida. Com a consciência de que somos sustentados pela graça, somos estimulados a abandonar nossa zona de conforto, confiando que Deus nos proverá o necessário para cumprir o chamado que Ele nos fez. Ademais, a mudança promovida pela graça estimula uma intensa postura de serviço. Entendemos que somos privilegiados para sermos uma bênção, o que nos impulsiona a buscar formas práticas de causar um impacto positivo em nossas comunidades. Este espírito altruísta de serviço é uma manifestação palpável da graça que recebemos, e através dele, vidas são impactadas e modificadas. Finalmente, à medida que somos constantemente moldados pela graça, nossa expectativa para o futuro se amplia. A convicção do amor divino e do trabalho transformador que Ele está realizando em nós nos proporciona a confiança necessária para encarar o desconhecido e esperar com expectativa pelas maravilhas que Ele ainda está por vir.
A nossa existência se transforma em um testemunho concreto de que, quando estamos receptivos à graça divina, não existem restrições para o que Ele pode fazer por meio de nós. Então, que possamos prosseguir imersos na graça transformadora de Deus, permitindo que ela nos rejuvenesça em espírito e verdade. Que nossa existência seja uma constante celebração desta bênção, seja em momentos de felicidade ou de adversidade, espelhando fielmente o amor de Cristo em cada pensamento, palavra e atitude, e que ao longo de nossa jornada possamos ser instrumentos de Deus para iluminar o caminho de muitos, conduzindo-os à extraordinária graça que nos transforma e nos sustenta diariamente. Neste capítulo sobre a certeza da salvação, é crucial começar com a compreensão de que a segurança da salvação é um presente valioso da graça divina e não uma conquista humana. Esta segurança é fornecida pelas promessas inabaláveis de Deus na Bíblia, que asseguram que nada pode nos afastar do seu amor manifestado em Cristo Jesus. No Evangelho de João, as palavras de Jesus são particularmente confortantes. Ele garante que aqueles que o Pai lhe confiou nunca serão retirados de suas mãos. Esta afirmação nos proporciona a segurança de que nossa redenção é segura e duradoura, fundamentada na obra completa de Cristo na cruz e em sua ressurreição. Esta segurança não se fundamenta em nossos erros ou triunfos individuais, mas na lealdade e na força ilimitada de Jesus. Entender essa verdade acalma nossos corações ansiosos e nos liberta do peso de tentar merecer a benevolência de Deus. Quando temos a certeza de que estamos protegidos por Cristo, independentemente dos nossos desafios ou fracassos, podemos experimentar uma sensação de tranquilidade e liberdade. Ao invés de estarmos constantemente preocupados com nossa posição perante Deus, podemos agir com segurança e propósito, conscientes de que somos seus queridos filhos. Contudo, essa certeza não deve ser interpretada como uma permissão para viver de maneira descuidada ou relaxada. Em vez disso, a certeza da salvação deve nos impulsionar a levar vidas que glorifiquem a Deus e reflitam a sua misericórdia. Ao compreendermos a magnitude do sacrifício de Jesus e o benefício inestimável da salvação, nossos corações tendem a se inclinar para a sua obediência e para uma busca mais fervorosa por Ele. Esta mudança interna reconfigura nossas prioridades. Iniciamos a apreciar o que Deus aprecia, primeiramente buscando seu reino e sua justiça. Nossos anseios e metas individuais estão em sintonia com os planos de Deus para nossas vidas, e encontramos prazer em servi-lo e representá-lo em todas as nossas ações. Ademais, a convicção da salvação se manifesta em nossas relações. Com raízes no amor de Cristo, somos habilitados a amar o próximo de maneira irrestrita e sacrificada. Nos tornamos mais tolerantes, compassivos e pacientes, espelhando a natureza de Jesus em nossas interações cotidianas. Este amor autêntico e benevolente se transforma em uma poderosa evidência do Evangelho para aqueles que estão ao nosso redor. Por fim, a certeza da nossa salvação nos motiva a um envolvimento mais intenso com a missão de Deus. Estamos cientes de que fomos resgatados não apenas para nosso próprio benefício, mas para atuarmos como catalisadores de mudança no mundo. Com bravura e segurança, expressamos a esperança que possuímos em Cristo, na expectativa de que outros também possam experimentar a certeza e a felicidade da salvação. Que este entendimento da certeza da salvação nos inspire a levar vidas de gratidão e devoção, depositando total confiança na suficiência de Cristo, que possamos caminhar todos os dias com a certeza de que somos eternos amados e aceitos por Deus, e que nossa existência, em todas as suas dimensões, reflita essa maravilhosa verdade. À medida que nos aprofundamos na convicção da salvação, é crucial ponderar como essa convicção pode nos fortalecer diante das adversidades e obstáculos da vida. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, a certeza da salvação se transforma num alicerce sólido no qual podemos confiar. Quando lidamos com tempestades, podemos encontrar tranquilidade e conforto, cientes de que nossa esperança repousa em Cristo e que Ele é leal para honrar suas promessas.
Em tempos de incerteza ou tentação, a convicção da salvação nos recorda que nossa identidade em Cristo é inalterável. Satanás pode tentar nos inundar com acusações e temor, porém, ao focarmos em Jesus e na sua obra concluída, ganhamos a força necessária para resistir. Esta fé nos habilita a persistir, não se apoiando em nossa própria força, mas na graça que nos sustenta de Deus. Ademais, a certeza de nossa salvação nos motiva a viver vidas de generosidade e serviço. Quando não nos concentramos em conquistar nosso caminho para a glória de Deus, temos a liberdade de amar e servir ao próximo sem restrições. A nossa existência começa a demonstrar os frutos do Espírito: amor, felicidade, paz, serenidade, benevolência, generosidade, lealdade, mansidão e autodomínio. A convicção da salvação também nos impulsiona a uma vida de verdadeira adoração. Ao reconhecer a grandiosidade da graça que nos foi dada, nosso coração reage com profunda gratidão e louvor. A veneração vai além de um conjunto de rituais. Ela se transforma no próprio tecido da nossa vida cotidiana. Em todas as nossas ações, procuramos exaltar a Deus, entendendo que nossa existência é um espelho de sua bondade e compaixão. Dentro deste cenário, é essencial cultivar nossa fé por meio de práticas espirituais que nos ligam a Deus. A fé é fortalecida através da oração, leitura e meditação das Escrituras, comunhão com outros fiéis e o ato de servir. Ao aderirmos a esses costumes, somos constantemente recordados da lealdade de Deus e fortalecidos na nossa fé na segurança que possuímos nele. Por fim, ao avançarmos na certeza da salvação, somos convocados a servir como mensageiros de esperança para um mundo que frequentemente se sente desorientado e sem direção. O nosso propósito é propagar, através de palavras e ações, a mensagem transformadora do amor de Cristo. Vamos atuar como luz e sal, proporcionando clareza e sabor às vidas ao nosso redor, sempre apontando para aquele que é a origem de toda autêntica paz e felicidade. Espero que possamos acolher esta certeza com humildade e gratidão, certos de que aquele que iniciou a boa obra em nós a concluirá até o dia de Cristo. Portanto, que possamos viver cada dia com bravura, amor e propósito, agradecendo a maravilhosa dádiva da salvação que recebemos em Cristo para a honra e glória de Deus. À medida que nos aprofundamos na certeza da salvação, é crucial ponderar sobre o efeito transformador que essa convicção exerce em nossa vida pessoal e comunitária. A certeza de que somos filhos de Deus nos inunda com uma felicidade contagiante que, inevitavelmente, se espalha por todos os aspectos da nossa existência. A nossa convicção na salvação nos habilita a encarar o futuro com expectativa e otimismo. Com a garantia de nossa eternidade, podemos encarar o que está por vir sem receio. Esta visão eterna nos proporciona a coragem para aspirar alto e viver com audácia, cientes de que, independentemente das circunstâncias terrenas, nosso destino final com Deus é assegurado. Dentro da Igreja, a convicção da salvação intensifica a comunhão entre os fiéis. Quando todos acreditam que foram salvos e são igualmente amados por Deus, estabelece-se um ambiente de união e estímulo recíproco. A competição e a incerteza cedem espaço para a colaboração e o suporte, fazendo com que a Igreja se comporte como o corpo de Cristo, onde cada membro é apreciado e sua participação é crucial para a missão compartilhada. Esta garantia coletiva de salvação motiva a comunidade religiosa a se engajar ativamente na realização da grande comissão. Somos convocados para ir ao mundo e fazer discípulos em todas as nações, e é a convicção de que estamos firmados em Cristo que nos proporciona a paixão e a persistência necessárias para a evangelização. Com corações sólidos e repletos do amor divino, aspiramos partilhar com os demais a mesma esperança e convicção que vivenciamos. Adicionalmente, viver com a convicção da salvação valoriza nossos momentos de adoração em comunidade. Ao congregarmos-nos para adorar a Deus, não o fazemos apenas como indivíduos, mas como um povo que foi redimido e unido pela sua graça.
Os nossos cultos transformam-se em celebrações fervorosas de gratidão, espelhando a felicidade de saber que somos beneficiários do amor sem condições de Deus. Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Estabelecidos na convicção de nossa salvação, também nos tornamos praticantes da graça em nossas comunidades de maior abrangência. Motivados pela compaixão de Cristo, nos engajamos em ações de benevolência e justiça social, atuando como os braços e mãos de Jesus no mundo. A confiança na redenção nos habilita a sermos generosos e audazes em nosso trabalho, cientes de que nossas ações são impulsionadas pelo poder do Espírito Santo. Por fim, ao vivermos seguros da salvação, exercemos influência sobre as futuras gerações. Ao estabelecermos um vínculo seguro e repleto de fé com Deus, motivamos nossos filhos e todos ao nosso redor a buscar a mesma segurança e proximidade com Cristo. Então, nosso patrimônio de fé pode ser transmitido, gerando um efeito duradouro que ultrapassa a nossa existência. Que a convicção da nossa salvação persista nos motivando e orientando na busca por viver vidas repletas de propósito, amor e compromisso com o reino de Deus. Que a nossa fé no que Jesus realizou por nós nos habilite a atuar como mensageiros de sua graça, divulgando sua verdade até as extremidades do mundo. E que, por meio de nós, muitos outros possam descobrir a segurança e a esperança presentes em Cristo. Conforme ampliamos nosso entendimento sobre a certeza da salvação, notamos que essa certeza não só afeta a nós individualmente, mas também tem um impacto considerável na forma como interagimos e nos integramos ao mundo que nos cerca. Esta confiança na nossa posição em Cristo nos impulsiona a viver de maneira que outros possam enxergar e vivenciar o amor transformador de Deus por meio de nós. A convicção da redenção nos habilita a enfrentar a realidade do sofrimento e da dor existentes no mundo. Mesmo diante das adversidades, não nos deixamos abalar, pois possuímos um alicerce firme, o amor inabalável de Deus. Esta convicção nos habilita a proporcionar conforto e esperança aos outros em tempos adversos, sempre apontando para o Deus que se compromete a estar conosco, mesmo nas regiões mais obscuras. Além disso, ciente da segurança da nossa salvação, somos incentivados a progredir continuamente em santidade e maturidade espiritual. A existência cristã não é imutável, é uma constante busca por transformação, à imagem de Cristo. A convicção de que somos propriedade de Deus nos impulsiona a buscar essa mudança, não por dever ou receio de perdermos nossa salvação, mas como uma demonstração de amor e gratidão. Somos estimulados a cultivar o fruto do Espírito e a abraçar uma vida de santidade e sacrifício. Um outro grande benefício de viver com a convicção da salvação é a habilidade de receber a vida com uma alegria autêntica.
Não importa as circunstâncias, a convicção de que somos amados e protegidos nos proporciona motivos para agradecer e festejar todos os dias. Esta felicidade contagiante atua como um poderoso instrumento de testemunho, atraindo outros para a realidade do reino de Deus em nós. Adicionalmente, a nossa fé em Cristo nos impulsiona a sermos administradores fiéis de tudo que Ele nos concedeu, nossos dons, tempo e recursos. Estamos cientes de que fomos resgatados com um propósito e somos convocados a empregar tudo o que possuímos para exaltar a Deus e construir o seu reino. Isso nos motiva a viver com propósitos altruístas e a procurar oportunidades para causar um impacto positivo em nossas comunidades e no mundo como um todo. Por fim, vivemos com a constante expectativa da eternidade ao lado de Deus. Esta visão eterna nos auxilia a entender as adversidades temporais e a recordar que o nosso verdadeiro lar está em Deus. Por outro lado, somos convocados a viver totalmente no presente, colaborando ativamente na obra de Deus aqui e agora, mas sempre com um olhar voltado para o futuro glorioso que nos aguarda. Que essa convicção da salvação persista, nos motive e inspire na busca por honrar a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Esperamos que, por meio de nós, outros possam enxergar o reflexo da segurança, amor e esperança provenientes exclusivamente de um vínculo profundo e dedicado a Jesus Cristo. Ao agir assim, estamos contribuindo para a proclamação e expansão do reino de Deus até a sua vinda. Ao adentrarmos o capítulo sobre viver como uma nova criação, somos convidados a refletir sobre a magnitude da mudança que acontece quando depositamos nossa fé em Jesus Cristo. Este conceito de nova criação vai além de uma simples transformação. Representa um renascimento do nosso ser mais íntimo. O versículo 5:17 do capítulo 2 Coríntios nos recorda que em Cristo o antigo se desfez e o novo se manifestou. Isso envolve uma alteração de identidade, prioridade e objetivo que modifica todos os aspectos da nossa existência. O trabalho transformador de Cristo nos liberta de uma vida anterior caracterizada por pecado, vergonha e egocentrismo. Esta libertação não é meramente teórica, mas possui consequências práticas e tangíveis no nosso cotidiano. Como nova criação, somos convocados a viver de forma que espelha a essência e a personalidade de Deus. Os nossos costumes, pensamentos e comportamentos começam a se alinhar aos ensinamentos de Jesus, tornando nossa existência uma manifestação viva do seu amor e graça. Esta nova existência nos proporciona um propósito revitalizado. Como representantes de Cristo, temos a responsabilidade de representar seu reino neste mundo. Isso implica que todas as nossas interações e decisões devem espelhar a luz e a verdade de Cristo. Em um mundo frequentemente ávido por esperança e propósito, somos convocados a viver de forma que evidencia a esperança revelada em Jesus. Este convite para sermos embaixadores não é uma decisão tomada por nossa própria vontade. A maravilha de nascer de novo é que Cristo habita em nós e por meio de nós. O poder de mudança do Espírito Santo nos habilita a viver de maneira que glorifique a Deus, possibilitando-nos expressar seu amor e caráter através de nossas ações e palavras. Em nossa casa, no ambiente de trabalho ou na sociedade como um todo, nossa existência deve manifestar a transformação que experimentamos em Cristo. Existir como uma nova criação também implica que somos recipientes do amor divino. Recebemos seu amor e temos a responsabilidade de transmiti-lo aos demais. Este oceano de amor deve envolver todos os nossos vínculos, preenchendo-nos com compaixão, empatia e compaixão. Em um mundo fragmentado e frequentemente dominado pelo ódio e o medo, o amor de Cristo em nós possui a capacidade de mudar corações e mentes. Adicionalmente, como seres recém-criados, somos portadores da verdade. Em uma era de relativismo e incerteza, nossa existência precisa estar fundamentada na verdade inalterável de Deus. Somos convocados a expressar e experimentar essa verdade com bravura e humildade, conduzidos pela sabedoria divina.
Isso não implica que devemos agir com arrogância ou autoritarismo, mas que devemos abraçar a verdade com amor, paciência e entendimento. Resumidamente, viver como uma nova criação é um convite para uma vida repleta de felicidade, sentido e impacto. Trata-se de um convite para abandonar o que nos restringe e acolher a liberdade e a plenitude provenientes de seguir a Jesus. Cada dia representa uma nova chance de permitir que Deus atue em nós e por meio de nós, realizando seu anseio de renovar tudo. Portanto, que possamos aceitar nossa identidade como nova criação com gratidão. Que possamos irradiar a luz de Cristo onde quer que estejamos, vivendo com o propósito e a paixão provenientes de saber quem somos em Cristo. Portanto, seremos genuínos representantes do seu reino, transmitindo sua esperança, amor e verdade ao mundo ao nosso redor. À medida que nos aprofundamos no chamado de viver como uma nova criatura, é crucial entender a relevância de uma mudança constante e progressiva em nossa jornada com Cristo. O caminho para a santificação, o processo de se assemelhar a Jesus, é um componente crucial de ser uma nova criação. Essa mudança não ocorre repentinamente, mas é um processo constante em que nos submetemos progressivamente à vontade de Deus. Esta evolução espiritual implica desenvolver um vínculo mais profundo com Deus por meio da oração, estudo bíblico e comunhão com outros fiéis. Conforme nos alinhamos aos valores e princípios do reino de Deus, iniciamos uma mudança em nossas motivações, pensamentos e comportamentos. Ao invés de perseguirmos nossos próprios objetivos, nossos corações tendem a priorizar o reino de Deus e sua justiça. Parte desta viagem acontece no ambiente da comunidade religiosa. Nossa convivência com outros fiéis que compartilham da mesma identidade em Cristo nos fortalece e encoraja. Na comunidade, encontramos suporte para nossos obstáculos e um senso de responsabilidade que nos auxilia no nosso desenvolvimento. Como corpo de Cristo, temos a capacidade de causar um impacto notável no mundo à nossa volta, vivendo e divulgando as boas novas do Evangelho. Viver como uma nova criação também implica um chamado para atuar como um mediador de reconciliação. Da mesma forma que fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo, agora somos chamados a atuar como agentes de paz e reconciliação na comunidade. Isso pode se expressar de várias maneiras, desde a recuperação de relações pessoais danificadas até a participação em projetos de justiça social. Como seguidores de Cristo, temos a responsabilidade de fomentar a paz e lutar pela unidade em um mundo frequentemente fragmentado e desunido. Ademais, a existência de uma nova criação é orientada por uma renovada fé na capacidade de Deus de agir em nossas vidas e por meio de nós. Acreditamos na constante presença do Espírito Santo, que nos fortalece e nos orienta em todas as circunstâncias. Esta confiança nos habilita a encarar desafios com fé e esperança, cientes de que Deus está ao nosso lado, realizando tudo para o nosso benefício e para a sua glória. Em última análise, viver como uma nova geração nos instiga a compartilhar nossa trajetória de mudança com os demais. Cada um de nós possui uma experiência singular de como Deus nos encontrou, nos resgatou e nos renovou. Ao dividirmos nossas experiências de fé, autenticidade e vulnerabilidade, temos a capacidade de inspirar e motivar outros em sua própria trajetória espiritual. Nosso testemunho se transforma em um eficaz instrumento de evangelização, guiando outros ao entendimento da salvação oferecida por Jesus Cristo. Ao assumirmos nossa identidade como novas criações, devemos ter a ousadia de viver de maneira que espelhe o caráter e a vontade divina. Desejo que sejamos inabaláveis no amor, generosos em generosidade e inabaláveis na esperança. Podemos sempre apontar para Cristo, a verdadeira fonte de vida e renovação, através do nosso modo de viver. Que diariamente sejamos renovados pelo seu Espírito, a fim de que possamos ser genuinamente a luz do mundo e o sal da terra, para a honra e glória de Deus Pai.
À medida que avançamos na nossa exploração do que significa viver como uma nova criatura em Cristo, é crucial enfatizar que essa experiência modifica não só quem somos, mas também a maneira como percebemos e nos relacionamos com o mundo que nos rodeia. Com nossa nova identidade enraizada em Cristo, somos convocados a atuar como agentes de amor, justiça e mudança em todos os aspectos da nossa existência. Um dos campos onde essa nova vida se revela é na forma como percebemos e administramos os recursos que Deus nos concede. Como criações recentes, começamos a compreender que tudo o que possuímos, nosso tempo, habilidades e riquezas, é um presente de Deus destinado a ser empregado em sua glória e para o benefício dos demais. Esta alteração de visão nos impulsiona a adotar uma atitude de benevolência e serviço, procurando formas de empregar nossos recursos para abençoar e influenciar de forma positiva as vidas ao nosso redor. Ademais, a criação recente nos estimula a procurar a verdade e a justiça em nossas interações cotidianas. No ambiente de trabalho, na nossa comunidade ou a nível mundial, somos instados a agir com integridade e a defender o que é justo e autêntico. Isso pode envolver enfrentar injustiças, batalhar pelos direitos dos excluídos e empregar nossa influência para impulsionar transformações que espelham os princípios do reino de Deus. Experimentar como uma nova criação também modifica nossas interações interpessoais. Iniciamos a enxergar a nós mesmos e aos demais sob a perspectiva do amor redentor de Cristo. Isso implica em perdoar os que nos ferem, procurar reconciliação onde existe conflito e amar sem reservas, mesmo aqueles que nos veem como inimigos. O nosso amor transforma-se em um espelho do amor divino, convidando outros a vivenciar a mesma graça transformadora que temos experimentado. Ainda mais relevante é a forma como lidamos com adversidades. Com a consciência de que somos criações recentes, ganhamos resiliência frente às adversidades. Acreditamos que, por meio de Cristo, somos mais do que vencedores e que Ele atua em todas as situações, inclusive nas adversidades, para nos conformar à sua semelhança. Essa segurança nos proporciona bravura e determinação para encarar os obstáculos com esperança e fé inabalável. Por fim, nossa trajetória como novas criações nos estimula a um constante aprimoramento em nossa relação com Deus. Somos convocados a buscá-lo com toda a nossa alma, a nos deleitarmos em sua presença e a aprimorar nossa compreensão de seus propósitos. Este vínculo intenso com Deus alimenta nossa alma e nos habilita a viver de maneira plena e relevante. Conforme avançamos como novas criações, que nunca nos esqueçamos de nossa íntima ligação com Cristo e uns com os outros, que diariamente possamos renovar nosso compromisso de viver para a sua glória. Esperamos que, por meio de nossas vidas inundadas do amor divino, muitos outros sejam inspirados a experimentar a nova vida que se encontra em Cristo. Que sejamos, em tudo o que fazemos, um reflexo genuíno de sua graça e verdade. À medida que avançamos na trajetória de viver como uma nova criação, é crucial enfatizar a relevância do papel do Espírito Santo nesta constante transformação. O Espírito Santo atua como nosso orientador, conforto e fonte de força, habilitando-nos a viver conforme a nova identidade que adquirimos em Cristo. Ele atua em nossas almas para fomentar o fruto do Espírito, amor, felicidade, paz, paciência, amabilidade, generosidade, lealdade, mansidão e autodomínio, que são provas da existência de Deus em nossas existências. Através da entrega diária ao Espírito, aprendemos a viver em obediência e a reconhecer a vontade divina em meio às complexidades da vida contemporânea. Esta sensibilidade ao Espírito nos habilita a lidar com situações do dia a dia com sabedoria divina, proporcionando-nos clareza em decisões e interações que de outra maneira poderiam ser complexas de gerir. Adicionalmente, o Espírito nos habilita a atuar nos dons espirituais, auxiliando na construção da Igreja e no progresso do Reino de Deus.
Como nova criação, também somos convocados a incorporar uma perspectiva missionária em nossa maneira de viver. Na nossa condição de embaixadores de Cristo, cada aspecto da nossa vida, seja no lar, no trabalho, na escola ou na nossa rede social, se transforma em um campo missionário, onde temos a oportunidade de testemunhar do amor que transforma. Ao dividir nossas experiências de fé, proporcionar auxílio prático e expressar amor sem reservas, estamos constantemente plantando as sementes do Evangelho. Um elemento fundamental dessa existência como nova criação é cultivar uma atitude de gratidão em todas as situações. A gratidão nos mantém firmes na verdade de quem Deus é e do que Ele já fez em nós e por meio de nós. Mesmo diante de desafios, manter um coração agradecido nos auxilia a concentrar-nos nas bênçãos cotidianas e a reconhecer a lealdade de Deus em nossa trajetória. A gratidão também nos resguarda da insatisfação e nos auxilia a viver com contentamento e felicidade. Ademais, como novas criações, temos a honra e o dever de instruir outros. Jesus nos incumbiu de formar discípulos em todas as nações, iniciando isso em nosso lar e comunidade. Por meio do discipulado consciente, auxiliamos outros a fortalecer sua fé, caminhando ao seu lado enquanto aprendem a aceitar sua própria identidade como nova criatura em Cristo. Em um mundo que busca orientação e propósito, o discipulado surge como um meio eficaz de amplificar o alcance do Evangelho. Por fim, viver como uma nova geração nos motiva a atuar como catalisadores de esperança em um mundo muitas vezes caracterizado por desespero e dúvida. A nossa fé está firmemente fundamentada em Jesus, que derrotou o mundo e antevê um futuro glorioso para os que o seguem. Ao propagarmos essa esperança viva, temos a capacidade de inspirar e motivar outros a procurar o mesmo tipo de relacionamento que muda vidas. Portanto, que possamos seguir em nossa missão como novas criações, sempre em busca de ampliar nossa fé e nosso amor por Deus e pelo próximo. Que sejamos um farol luminoso em um mundo sombrio, auxiliando outros a descobrir a esperança e a imortalidade em Cristo Jesus. E que em todas as nossas ações possamos exaltar aquele que nos transformou, vivendo de maneira que honre seu nome. Se acreditarmos profundamente em nosso coração que Jesus é o Senhor, seremos salvos. Este é o apelo essencial que o Evangelho nos apresenta. Trata-se de um apelo para um comprometimento autêntico e integral com a verdade de que não somos capazes de nos salvar sozinhos. Trata-se de um convite para reconhecer a totalidade do trabalho de Cristo na cruz e a sua capacidade de nos transformar em novas criações. Quando essa verdade nos afeta, nos deparamos com uma decisão que vai além das escolhas diárias. É uma decisão que sinaliza o começo de uma viagem eterna com Deus. Aceitar este convite implica renunciar à tentativa de dominar nossa própria existência e depositar toda a nossa fé em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Isso exige humildade, uma vez que reconhecemos nossa incapacidade de nos corrigir e nossa urgência desesperada por um Salvador. Este gesto de fé vai além de um simples reconhecimento mental ou emocional, mas representa uma mudança que se inicia no coração e se manifesta por meio de nossas palavras e ações. Afirmar que Jesus é o Senhor significa submeter todas as esferas da nossa existência ao seu domínio. Esta entrega representa tanto um início quanto um compromisso constante de seguir seus ensinamentos e permitir que Ele oriente nossa jornada. Contudo, este apelo à fé também é extremamente pessoal. Deus procura estabelecer uma conexão conosco e nos convida a conhecê-lo de perto. Trata-se de uma rota pavimentada pela sua graça e sustentada pelo seu amor sem reservas. Cada avanço rumo à fé representa um avanço rumo ao coração de Deus, local onde descobrimos nossa autêntica identidade e propósito. Ademais, aderir à fé significa integrar-se a uma comunidade mundial de fiéis que partilham uma esperança compartilhada e uma missão similar. Juntos, formamos o corpo de Cristo, convocados para nos apoiarmos mutuamente, desenvolvermos unidade e lutar pela causa do Evangelho.
Quando expressamos nossa fé em comunidade, ela se transforma numa poderosa demonstração ao mundo do amor redentor de Deus. Aceitar este convite para abraçar a fé é a escolha mais importante que alguém pode tomar. Trata-se do início de uma nova existência repleta de promessas e obstáculos, mas sempre com a presença incessante de Deus. Trata-se de um convite para vivenciar a força transformadora de Jesus em todas as facetas da vida, desde nossos conflitos internos até nossos relacionamentos externos. Portanto, a questão que se mantém é: o que você fará com essa realidade que se apresenta? A escolha de acreditar e afirmar que Jesus é o Senhor é o caminho que nos conduz à vida próspera que Ele prometeu. Ao refletir sobre este convite, permita que seu coração seja impulsionado a dar o passo de fé que trará paz, propósito e plenitude eternos. Que este seja o momento de abrir a porta do seu coração para Cristo e iniciar a viagem de fé que transforma, redime e renova tudo. Ao considerar este convite para aderir à fé, é crucial entender a profundidade e as consequências dessa escolha. A crença em Cristo não é apenas uma opção dentre várias, mas a base na qual edificamos nossas existências. Trata-se de um gesto de confiança que nos conduz a viver um vínculo profundo com Deus e a experimentar a autêntica liberdade que somente Ele pode proporcionar. Aceitar a Cristo implica em aceitar seu perdão e graça, deixando de lado o fardo da culpa e do pecado. Jesus desembolsou o valor total pelos nossos pecados por meio de sua morte e ressurreição, proporcionando-nos a reconciliação com Deus. Ao aceitar essa verdade, somos desprendidos das amarras que nos aprisionam e habilitados a viver para a honra e glória de Deus. Esta nova existência em Cristo nos encoraja a um crescimento espiritual constante. Ao abraçarmos a fé, iniciamos uma viagem de aprendizado e mudança, onde somos transformados à semelhança de Jesus. O Espírito Santo opera em nossas almas, instruindo, consolando e orientando, conforme progredimos em nossa jornada cristã. A adesão à fé nos desafia também a viver conforme os ensinamentos de Jesus. A nossa crença deve se manifestar em nossa conduta e na maneira como nos relacionamos com os demais. Jesus nos exortou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esta é a evidência palpável de que sua luz atua em nós. Ademais, ao vivermos nossa fé, somos convocados a propagar as boas notícias ao mundo. A mudança que vivenciamos em Cristo não deve ser retida, mas sim proclamada. Somos mensageiros da esperança e da imortalidade, servindo como representantes de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Contudo, é crucial recordar que seguir a Cristo também envolve desafios e renúncias. Existirão momentos de incertezas, desafios e resistência. Mas em todas essas circunstâncias, podemos ter certeza de que Deus está ao nosso lado. A sua força supre nossa fraqueza, e Ele nos oferece o que necessitamos para persistir. Em última análise, a trajetória de fé é uma viagem de contínua renovação e descoberta. Conforme persistimos em buscar a Deus, Ele nos apresenta mais sobre sua essência e objetivo para nossas vidas. Ao nos aproximarmos cada vez mais dele, descobrimos uma paz que supera todo entendimento, mesmo diante das tempestades da vida. Assim, diante deste apelo para abraçar a fé, permita que seu coração esteja receptivo a tudo o que Deus tem a intenção de realizar em você e por meio de você. Espero que você, com bravura e humildade, responda sim ao chamado de Jesus, permitindo que Ele oriente seus passos em direção a uma vida plena e esperança eterna. Que este instante represente um marco em sua trajetória espiritual, e que a escolha de depositar confiança em Cristo resulte em bênçãos inestimáveis, não apenas para você, mas também para os que estão ao seu redor. Ao ponderar profundamente sobre a decisão de aderir à fé em Cristo, não esqueça que este é um convite para uma vida repleta de significado e transformação. Ao acolher Cristo em seu coração, você está iniciando uma transformação que abrange todos os aspectos da sua existência. Trata-se de uma relação que reestrutura suas prioridades, valores e a razão de ser de sua vida.
Neste percurso, uma das primeiras vivências que muitos experimentam é a tranquilidade interna. Os que aderem à fé percebem que, independentemente das condições externas, existe uma tranquilidade proveniente da convicção de que Deus está no comando. Esta tranquilidade não se baseia em circunstâncias favoráveis, mas na certeza de que somos amados sem reservas por um Deus que se comprometeu a nunca nos deixar. Outra característica da vida espiritual é a percepção renovada de identidade. Através de Cristo, adquirimos uma identidade renovada que não se baseia em nossas falhas passadas, mas na obra completa de Jesus na cruz. Chamamo-nos filhos de Deus, o que nos dá dignidade e a certeza de que fazemos parte da sua família. Isso nos desprende das restrições da aprovação humana, habilitando-nos a viver genuinamente de acordo com o único chamado que Deus destinou para nossa existência. Ademais, ao trilhar o caminho da fé, você se fortalece na comunidade de fiéis. A crença não foi concebida para ser experimentada isoladamente, mas sim em união com os demais. A igreja se estabelece como uma fonte de suporte, incentivo e responsabilidade compartilhada. Nessa comunidade, estabelecemos laços de amizade profundos e significativos, onde podemos dividir alegrias, desafios e evolução espiritual. À medida que sua fé se fortalece, você começa a identificar as chances de servir e influenciar o mundo ao seu redor. Seguir a Cristo significa ser um catalisador de transformação, uma pessoa que leva amor, compaixão e justiça aos necessitados. Sua existência se transforma em um testemunho vivo do poder transformador do Evangelho, impactando de forma positiva a sua área de influência. No entanto, seguir com Cristo também implica encarar obstáculos espirituais. Em alguns momentos, sua fé será colocada à prova, mas em cada desafio surge uma chance de fortalecimento e amadurecimento espiritual. Nestes instantes, a sua fé nas promessas de Deus e na sua presença manifestada através da oração e da Bíblia irá ancorar a sua alma, proporcionando resiliência e sabedoria. Finalmente, conforme progredimos nessa jornada de fé, o objetivo final é espelhar ao máximo o caráter de Cristo. A nossa existência deve refletir a graça e a verdade de Jesus, incentivando outros a descobrir e vivenciar seu amor redentor. Manter um coração pronto para seguir sua liderança e determinação leva a uma vida que não só é completa, mas também fomenta a plenitude no mundo que nos rodeia. Assim, ao tomar a decisão de abraçar a fé, tenha consciência de que não está isolado. Jesus está ao seu lado, disposto a acompanhá-lo em cada etapa, apoiando-o e capacitando-o a viver uma vida que honre o seu nome. Que esta viagem de fé te leve a um entendimento mais aprofundado do amor de Deus e ao alcance do propósito divino para sua existência. Conforme você continua a descobrir a profundidade e a beleza de viver uma vida de fé em Cristo, é crucial estar alerta às formas como Deus está sempre te convidando a evoluir e aprofundar este vínculo. A fé não é um acontecimento único, mas um percurso constante de descoberta e mudança. Em cada fase da vida, Deus nos instiga a conhecê-lo de maneira mais profunda. Isso geralmente implica instantes de devoção e reflexão nas Escrituras, onde encontramos renovação e direção. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de nos motivar, confortar e desafiar a viver de acordo com seus ensinamentos. Ao mantermos o hábito de estudar e aplicar a Bíblia, fortalecemos e renovamos nossa fé. A prece é outro elemento crucial nesta trajetória. Por meio dela, mantemos uma conversa contínua e aberta com Deus. Na prece, encontramos um local seguro, onde podemos expressar nossos sentimentos, expressar gratidão, buscar conhecimento e fazer intercessões. Este vínculo profundo de oração nos forma e nos alinha à vontade de Deus para nossas existências, possibilitando-nos identificar e atender ao seu chamado. À medida que crescemos na fé, somos instigados a amar de maneira mais intensa e genuína. O amor de Cristo nos habilita a enxergar cada indivíduo conforme Deus os percebe, merecedores de compaixão e graça.
Este amor se expressa através de ações concretas, percebendo as necessidades alheias e servindo com simplicidade e generosidade. O nosso comportamento em relação aos outros se transforma em uma expressão viva do amor de Jesus, abrindo caminho para o Evangelho em corações que ainda não o conhecem. Viver pela fé também implica em correr riscos para Deus, pois temos a certeza de que Ele está conosco. Chamamos a abandonar nossa zona de conforto, encarar o desconhecido com bravura e manter a nossa fé inabalável diante das adversidades. Este estilo de vida exige um vínculo sólido com Deus, guiado pela convicção de que Ele nunca nos deixará. A fé autêntica nos motiva a adotar um comportamento de esperança. Embora em situações adversas, recordamos que nossa esperança está profundamente ancorada em Cristo, que derrotou o mundo e prometeu voltar para concluir sua redenção. Esta perspectiva para o futuro nos habilita a viver com resiliência e felicidade, seguros no cuidado e nas promessas de Deus. Conforme vivemos como discípulos, também somos convocados a influenciar e instruir outros. Ao partilhar nossa trajetória de fé, motivamos e incentivamos outros a refletir sobre o amor que transforma de Cristo. Ao agir assim, amplificamos a influência do Evangelho e colaboramos com Deus na ampliação do seu reino. Finalmente tenha em mente que a vida de fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Cada dia representa uma chance de nos conectarmos mais com Deus e de vivermos evidenciando sua presença em nós. Que nesta caminhada de fé, você possa descobrir novos níveis de amor, alegria e tranquilidade, consciente de que Jesus está ao seu lado, orientando e incentivando-o a viver de forma plena para a glória de Deus. Que a sua existência seja um poderoso testemunho da sua graça e verdade, iluminando um mundo que anseia por esperança.